Oi, Ecolovers! Hoje eu tô aqui para partilhar para vocês como foi a minha experiência ajudando na organização de uma viagem de estudos pela faculdade. Quais foram os desafios, como a gente foi fazendo isso tudo, para inspirar e dar essa ideia para você também organizar aí onde você estuda. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso conteúdo incrível, cheio de dicas socioambientais, dá uma pausa, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa seu joinha, deixa o seu comentário e compartilha com todo mundo esse vídeo. Primeiro eu queria contar pra vocês como é que foi que surgiu essa ideia da gente organizar uma viagem de estudos. Na época a gente estava aprendendo na faculdade sobre obras hidráulicas. Então a gente via muitos projetos de engenharia na área ambiental, como construção de hidrelétricas, de grandes reservatórios, e a gente ficou perguntando ao professor: tem algum lugar aqui pelo Rio que a gente possa fazer uma visita técnica? E aí ele ficou pensando e lembrou de Furnas, que fica em Capitólio, Minas Gerais. E ele falou despretensioso, falou: a gente pode tentar fazer uma viagem. Vocês já fizeram alguma coisa parecida? Porque ele também era novo na UERJ, mas super engajado com ideias, é o professor Júlio. E aí, quando ele falou isso pra gente, a gente falou: pode ser uma boa tentar organizar uma viagem de estudos. Mas a gente nunca fez isso. A gente sabe fazer isso? O primeiro passo foi a gente ter um contato de quem organiza a visita técnica lá em Furnas, em Minas Gerais. Então começamos a sondar todas as pessoas e conseguimos um e-mail para entrarmos em contato e agendarmos essa data para fazermos a visita. O segundo passo é ver na instituição, lá na UERJ, se tem ônibus disponível para a gente fazer essa viagem na data que a gente agendou. Começamos todo o trâmite também de ver lá na UERJ essa burocracia, a data do ônibus, como seria com o motorista, porque o motorista teria que viajar com a gente, não era uma visita técnica de bate e volta. A gente teria que dormir lá em Capitólio. E aí, fechado esse passo, conseguimos tudo com o motorista, a gente vai começar a divulgar para os alunos que temos essa possibilidade única de fazermos essa viagem de estudos. Então começamos nesse terceiro passo, a divulgar, fazer artes, botar nos murais, colocar nosso e-mail, organizando isso tudo. E aí dentro dessa divulgação, a gente teve que preparar um custo dessa viagem, porque infelizmente a faculdade não teria condições de pagar. Então a gente estipulou o custo da hospedagem num hotel lá em Capitólio, o custo da gasolina, do transporte, o custo de outras coisas de alimentação que a gente queria colocar. A gente teve que pensar nisso tudo para dar certo a viagem. E aí depois de já termos precificado, todo mundo começou a pagar, a gente desenvolveu, elaborou um roteiro, uma programação do que a gente ia fazer lá. Porque a gente estava indo para conhecer Furnas, essa hidrelétrica incrível. Só que a gente também não ia perder a oportunidade de conhecer todos os locais paradisíacos de Capitólio. Então a gente foi acrescentando no nosso roteiro visitas, passeios também por lá e fechamos bem redondinho, informamos para todo mundo que ia viajar com a gente. E também o professor falou: é bom vocês fazerem um termo de responsabilidade explicando que cada um é responsável por si, que não pode extrapolar na bebida, coisas assim, sabe? Porque às vezes a gente não pensa que quando a gente tá à frente organizando, é o professor que é o responsável. Só que a gente que tá por trás, assim, à frente, também temos uma grande responsabilidade. Ninguém quer voltar com alguém que tenha se machucado, enfim, temos precauções a ser tomadas antes dessa viagem. E fizemos todos esses passos e chegou finalmente o dia da viagem. Foi incrível, chegamos super cedo na UERJ, tipo 7 horas da manhã para sairmos 7h30, todo mundo lá direitinho. E a viagem para Capitólio no ônibus durou quase 10 horas. E imagina, no ônibus, não é aquele ônibus grandão, não. O ônibus da UERJ é aquele de, acho que 28 lugares, se eu não me engano. Então, assim, é um ônibus pequeno, muito tuk-tuk nas ladeiras até a gente chegar a Capitólio. A gente saiu da UERJ às 7 horas da manhã, que eu falei pra vocês, e chegamos lá em Capitólio, tipo, 3 horas da manhã. Nós chegamos, então, na madrugada, muito cansados, mas muito eufóricos, porque no dia seguinte, a gente já tinha agendado a visita pra Furnas. A gente já ia conhecer uma hidrelétrica enorme, assim, incrível. Então, a gente tava muito animado. Então, no dia seguinte, acordamos super cedo, chegamos na visita, aproveitamos super, foi a manhã inteira de visita. Depois a gente almoçou e começamos os passeios. Resumindo, foi uma experiência única, incrível. Eu não posso deixar de agradecer aqui as minhas parceiras, a Mari e a Roberta, que embarcaram nessa comigo. Nós três fizemos, assim, praticamente toda essa parte burocrática, de pesquisarmos, de entendermos quais eram as nossas responsabilidades também, né, como organizadoras de uma viagem. Conseguimos tudo direitinho e foi fenomenal. Dá trabalho? Dá. Mas, ó, se você tiver oportunidade e tiver, assim, ânimo,
desenvolva esse projeto também na sua faculdade. Mobilize o professor, mobilize os alunos, porque viagem de estudos é tudo de bom. É isso que eu queria conversar com vocês hoje, gente. Espero que vocês tenham curtido minha partilha com vocês, tenham pego algumas dicas. Se tiverem dúvidas também, comentem aqui que eu tô aqui pra gente crescer juntos. Beijos e seja sustentável!